Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Ajuntai para vós tesouros no céu, onde a traça e a ferrugem não corroem nem destroem. Oremos. Ó Deus eterno e todo-poderoso, olhai com bondade a nossa fraqueza e estendei para proteger-nos a vossa mão poderosa. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Continuamos com os nossos exercícios quaresmais e, como talvez vocês tenham podido perceber, em nossas breves pregações temos seguido uma espécie de tríptico, de modo que a cada 3 meditações nós formamos como que uma unidade. Nós, portanto, começamos as nossas 3 meditações anteriores colocando o nosso coração na importância da nossa salvação. Agora vamos começar a meditar sobre o fim último do homem, que é de fato o tema mais importante se nós quisermos ordenar a nossa vida. Porque não há como ordenar a própria vida se nós não soubermos qual é o seu fim, ou para que nós estamos neste mundo. Portanto, diante de Deus, diante dos olhos dele, diante da sua presença amorosa, nós queremos meditar sobre tudo o que diz respeito àquilo que nós somos chamados a ser. Apenas diante do olhar de Deus é que nós conseguimos encontrar o nosso verdadeiro eu. Não é perdidos na confusão das criaturas ou num desejo de autodeterminação vazia que nós encontraremos a nossa identidade. Mas é percebendo o quanto nós somos importantes para Ele, o quanto Ele nos fez exatamente como criaturas especiais. E a primeira coisa que nós queremos considerar é que Deus é o nosso primeiro princípio. Ou seja, onde é que nós estivemos por toda a eternidade antecedente? Eu não sei quantos anos você tem, pode ser que você tenha 40 anos como eu, 50 anos, ou talvez até um pouco mais. Aonde você estava antes de ser concebido? Nós estávamos no abismo do nada, o que vale dizer que nós não existíamos. Nada de corpo, nada de alma, nada de operação, nada, totalmente de tudo. Não havia nada. Pensarmos nisso pode nos ajudar a entender o quanto é importante nós avaliarmos o peso de nós existirmos.
O mundo viveu milênios sem que nós existíssemos. No entanto, Deus nos tirou do nada. Ele nos criou. Se nós tivéssemos sido, por toda a eternidade, um grãozinho de areia, quanto nós não deveríamos àquele Deus que nos transformasse numa criatura racional, numa criatura capaz de tantos bens como nós somos. Agora, Deus não nos tirou de um grãozinho de areia, de um fragmento do universo, o que já seria gigantesco. Imagine o que seria transformar uma formiga num homem. Que obra prodigiosa, né? Se isso acontecesse, se fosse isso que tivesse acontecido conosco, nós deveríamos ser imensamente gratos a este Deus que fez conosco tamanho favor. Mas não, ele não fez isso. Ele nos criou do nada. Foi do nada que ele tirou este ser perfeito que nós somos. E talvez nós não nos demos conta da perfeição da nossa natureza, porque estamos tão manchados pelo pecado, mas nós somos os únicos seres na criação capazes de pensar, capazes de conhecer, capazes de querer, capazes de amar, especialmente pela nossa inteligência e a nossa vontade. Nós somos os únicos seres capazes de religião. Só nós podemos adorar a Deus. Ou seja, reconhecer racionalmente que Ele é o grande provedor do universo. Ele é o criador de todas as coisas, Ele é soberano. Mas com a nossa inteligência nós podemos fazer tanta coisa. Você, por exemplo, vai para a cozinha e faz algo extraordinário. Ou tem a capacidade de limpar uma casa, ou de construir até uma. Quantos talentos estão pressupostos na nossa natureza, e Deus, para nos tirar do nada, Ele empregou em nosso favor um poder que é infinito. Por quê? Não há abismo maior do que o que há entre o ser e o nada. O nada simplesmente não existe. Portanto, para criar algo, Deus tem que necessariamente empregar um poder infinito. E isso aconteceu quando nós fomos concebidos. Pensa nisso. Quando você foi concebido, Deus empregou um poder infinito só para que você existisse. E junto com esse poder, Ele empregou um amor infinito. Porque poderiam ter surgido tantas outras criaturas no nosso lugar. Ele poderia ter criado outros filhos para os nossos pais. Ele poderia ter criado não apenas outros filhos para os nossos pais, naquela relação conjugal em que nós fomos concebidos, mas também, se os nossos pais não se tivessem conhecido, nós não teríamos nascido. Tanta coisa poderia ter acontecido no universo que poderia impedir o nosso nascimento.
desde realidades históricas conhecidas por todos, até fatos prosaicos dos quais depende a nossa existência. Tudo isso ele fez conspirar para que nós viéssemos ao mundo. Ele não quis escolher outros seres, outros milhões de seres, que virtualmente poderiam vir ao mundo em nosso lugar. Ele nos escolheu. Talvez estes outros que viessem no nosso lugar o amariam mais, o serviriam mais, com a graça dele, sobretudo, poderiam fazer muito mais do que nós fazemos. Mas, no entanto, ele nos escolheu a nós. Ele escolheu a você. Considere essa verdade. Tu me escolheste. Tu me escolheste antes que eu nascesse. Apesar de eu ser assim como eu sou, tu me escolheste. Tu me quiseste, tu me queres. Deus fixou em nós os seus olhos. E quase que antepondo o nosso bem à honra dele, para nos fazer o bem, ele nos chamou à existência, que é o nosso maior bem. Porque a verdade é que nós já o ofendemos tanto, nós já fomos tão desatentos para com ele. Quanta ingratidão! Ou seja, pensando em nós e querendo o nosso bem, ele como que deu as costas para a sua glória, para que nós pudéssemos existir, porque ele nos ama. Portanto, ele nos viu com seus olhos amorosos. E ele nos preferiu. Nós somos objeto da vontade divina. A própria vontade de Deus quis que nós existíssemos. E ele colocou na obra da nossa criação individual tanta aplicação, tanto cuidado, como se ele não tivesse que criar ninguém além de nós. Porque nós somos irrepetíveis. Houve tantos trilhões de seres humanos ao longo dos séculos, e nenhum deles foi igual a nós. Ele não nos colocou numa forma para tirar seres assim, formados por igual e postos em lugares diferentes. Não. Por isso o profeta diz que ele nos amarrou com cordas de amor. Ou seja, ele pensou em nós nos detalhes. Cada detalhe de quem nós somos foi projetado por ele. Portanto, quando nós meditamos nessas coisas, nós começamos a nos reconciliar com Deus, reconciliando-nos conosco mesmos, vendo-nos amados, vendo-nos queridos, vendo-nos aceitos, vendo-nos totalmente calculados por Ele, meticulosamente projetados, nos detalhes mais ínfimos, mais microscópicos.
Como não agradecer por esse amor? Como não viver banhado nesse amor? Como não permanecer continuamente em exultação por causa desse amor? Quem poderá entender quão grande seja a obrigação que nós temos com reconhecer a bondade divina por nos ter tirado do nada? E essa consideração, essa gratidão que nós temos, ela ainda se multiplica porque Deus não apenas nos criou. Se Ele tivesse nos chamado um único instante à existência e depois nós tivéssemos desaparecido, isso já seria um favor infinito, porque entre o ser e o nada há uma distância infinita. Mas Ele não apenas nos criou em um instante, mas Ele permanece conservando-nos. Conservando não apenas nós, mas todas as criaturas que nos servem. Ou seja, é como se Ele estivesse criando continuamente coisas para nós. E ao mesmo tempo continuamente criando-nos e conservando-nos. Ora, como é que nós temos correspondido a isso? Nós entendemos essa dívida imensa que nós temos com Deus e nós procuramos servi-lo, reconhecer a verdade. Qual é a verdade? A verdade é que nós dependemos dele totalmente. Não há nada em nós que não dependa dele a todo instante, a todo segundo. Servi-lo é a nossa obrigação. O que é que nós temos feito por esse Deus onipotente e amorosíssimo, que é o nosso Criador e o nosso Conservador? Tantas vezes, ao invés de servi-lo, nós quisemos que Ele servisse os nossos afetos mais perversos, como se nós tivéssemos criado Deus, ou como se nós nos tivéssemos criado. Então nós nos esquecemos do nosso Criador, nós nos esquecemos de Deus. Que crime tão absurdo esse! Esquecer-nos de Deus. Que abismo de ingratidão é esse? Meu Deus, como tu tens sido paciente comigo, como tu me tens aturado. Eu tenho de pedir-te perdão por esta injustiça suprema que consiste em deixar-te de lado, em pensar em coisas terrenas, em viver como se a única coisa que importasse fosse dinheiro, comida, vestido, honra, prazer. Meu Deus, perdão, porque eu não tenho vivido para executar a tua vontade. Dai-me a graça de ter o desejo santo de em todas as coisas querer servir-te de todo o meu coração. Meu Deus, perdoa-me pela minha ingratidão e ajuda-me, doravante, a olhar sempre para ti com reconhecimento, pelo amor com que me tens amado desde toda a eternidade, especialmente desde o momento em que me tirou do nada, em que eu fui concebido. Quero servir-vos sempre, amar-vos e viver a minha vida inteira em um contínuo cântico de louvor e de ação de graças. Quero viver apenas para ti, somente para ti e para mais ninguém. Meu Deus, ajuda-me a esquecer-me de tudo e a lembrar-me apenas de ti, tu que és o meu eterno benfeitor.
Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nós os damos graças, Deus onipotente, por todos os vossos benefícios, vós que viveis e reinais por todos os séculos dos séculos. Amém. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. E a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém.